Senhoras e senhores, preparem os corações, escondam suas carteiras e agarrem firme suas bengalas. Vem aí o maior roubo da história do Brasil contra quem mais precisava de proteção: os aposentados. Sim, você ouviu direito. O novo escândalo do governo Lula revela que só em 2023, apenas no primeiro ano do governo do amor, da empatia e da picanha imaginária, foram desviados nada menos que 90 bilhões de reais através de fraudes no empréstimo consignado do INSS. 90 bilhões, com B de bando de filho da Janja. O que aconteceu foi o seguinte: a força-tarefa montada para desbaratar o esquema de fraudes do INSS estava lá apurando os 6 bilhões de reais roubados dos aposentados, quando pensou: Isso aqui é o governo do Lula. Nunca que os petistas iriam se satisfazer só com 6 bilhões. E aí os caras avançaram para outros órgãos, como a Dataprev, e descobriram valores muito superiores aos do INSS. O novo tronco de investigação mira possíveis fraudes nos empréstimos consignados, firmados por meio do INSS, também com a presa favorita dos sanguessugas petistas, os aposentados e pensionistas. Só no ano de 2023, segundo uma auditoria do Tribunal de Contas da União, foram 35 mil reclamações de empréstimos liberados indevidamente, inclusive sem qualquer solicitação por parte do beneficiário. Agora segura essa. Semana passada o Brasil ficou chocado com o roubo de 6 bilhões de reais do INSS. Parecia muito, né? A gente já estava dizendo: meu Deus, que absurdo! Quando de repente surge essa bomba de 90 bilhões e faz os 6 bilhões parecerem dinheiro de lanche do Scooby-Doo. Os 6 bilhões são o Zé Pequeno com uma garrucha. Os 90 bilhões são o Thanos estalando os dedos e aposentado virando pó. Mas calma, não acabou, porque o mais bonito de tudo isso é que ninguém foi preso. Isso mesmo, ninguém, nem o estagiário, nem o hacker de Araraquara, nem o estelionatário da tapioca. O roubo correu solto e todo mundo seguiu a vida como se fosse normal. E sabe quem mais ficou em silêncio sepulcral? Ele, o onipresente, o onisciente, o opiniudo, o rei do tweet jurídico com cheiro de censura, o STF. O STFed já deu prazo para a devolução do dinheiro roubado pelo Orcrim de dentro do INSS? Ainda não? Estranho, né? Barroso, Gilmar, Fachin, Dunga, Zangado, Soneca, cadê vocês? Sumiram. Quando é para prender velho com cartaz na frente do quartel, eles estão em horário nobre. Mas quando a gangue mete a mão em 90 bilhões de reais dos velhinhos, o Supremo fica mais silencioso que o meu cachorro quando tá pegando o sanduíche que eu esqueci na mesa. 100 milhões no mensalão, 45 bilhões no petrolão. E agora um novo recorde, 90 bilhões nos consignados. Voltamos à normalidade institucional e à harmonia entre os poderes. Lula tá quebrando o Brasil a toque de caixa para escravizar o povo. É isso. Para piorar, Stalinácio colocou outra raposa para cuidar do galinheiro no lugar do Carlos Lupe. Com isso, até o velho que censurava memes, Valdo Cruz Credo, jogou a toalha na Globo News. O ideal, segundo assessores do presidente, era que ele colocasse no comando do Ministério da Previdência alguém totalmente técnico, um profissional que entendesse bem da área, que fosse ali para fazer uma verdadeira auditoria e mudar totalmente o sistema do órgão, para você evitar exatamente que esse tipo de fraude que vinha ocorrendo se repetisse, né? Mas não, ele acabou optando por uma saída política, né? Forçou a saída de Carlos Lupe, mas colocou no seu lugar Volney Queiroz, que era o segundo da pasta, ou seja, alguém da confiança total de Carlos Lupe. O governo agora tenta realmente se recuperar desse prejuízo. Não vai ser uma tarefa simples, né? É bom a gente sempre destacar que essas investigações, que essas fraudes foram descobertas a partir de uma investigação do próprio governo. Isso a gente não pode esquecer, né?
a Controladoria Geral da União fez o seu trabalho, chamou a PF para participar de todo o processo, né, Camila? O problema foi o INSS mesmo, né? Então, isso que eu queria chegar lá. Né? Então, é o seguinte, o governo fez a sua parte na fiscalização, mas o governo não fez a sua parte no controle do processo. Você imaginar que o INSS tenha permitido que 6 associações que são fantasmas fizessem convênios com o INSS para fazer descontos em folha, olha, aí não é só incompetência. Tem falta cheiro, de controle, né? Não, e não só falta de controle, tem cheiro de conivência e a PF já encontrou ali servidores do INSS envolvidos neste esquema. Cada vez mais difícil defender seu patrão, hein, Valdo? A Secom Paralela mostra o desespero no risco de perder a boquinha estatal. A Rede Globo não tem limites morais quando se trata de defender os farelos que o regime atira aos porcos. Aliás, meu caro Valdo, não vem com esse papo de o governo fiscalizou. Não é bem assim não. Faltou citar que a CGU só começou a investigar depois que o Luiz Vassalo, do Metrópolis, revelou os descontos indevidos. Para tentar elogiar o governo Lula, você deixou de dar os devidos créditos da sua concorrência jornalística. Agora, falar que o governo Lula não consegue afastar a crise do Planalto... Sério, o PT se beneficia das fraudes. Como eles vão largar esse osso? Nome técnico no PT? Se conscientizem, o PT está no poder para enriquecer seus membros e amigos. Falando nisso, e o Frei Chico? Tem imunidade só por ser irmão do Lula? Mas calma que fica pior. Até a jornalista e manicure dos 9 dedos do Lula, Mortadela Lima, teve que falar da roubalheira dos 90 bilhões, segurando as lágrimas. Agora as investigações avançam para um outro tronco, que mobiliza valores muito maiores. É o tronco dos empréstimos consignados. O que é que acontece, gente? São empréstimos que são colocados nas contas dos aposentados e que muitas vezes eles nem sequer foram solicitados. Quando eu digo muitas vezes, eu trago dados. Só em 2023, segundo uma auditoria do Tribunal de Contas da União que eu tive acesso, 35 mil aposentados e pensionistas foram aos canais oficiais dizer: caiu um dinheiro na minha conta que eu não solicitei e eu não quero esse dinheiro. Jogaram um empréstimo e estão descontando na minha conta valores por um empréstimo que eu não pedi. 35 mil reclamações em 2023. O valor em 2023 da movimentação com empréstimos consignados dentro do INSS, 90 bilhões de reais. O escândalo atual trata de 6 bilhões. Em um ano, empréstimos consignados movimentaram 90 bilhões de reais por meio de empréstimos consignados. E aí eu vou colocar tudo isso no blog, é por isso que o Valdo estava falando, eu estava ali escrevendo, ouvindo o Valdo, escrevendo e ouvindo o Valdo. Por quê? Porque não só o INSS tem participação nisso. Tem um órgão que é responsável, eu vou pegar exatamente a atribuição técnica, que está inclusive na auditoria, tá? Eu estou falando da Dataprev. E aí você fala, Daniela, o que é a Dataprev? A Dataprev é a responsável pela guarda e pela gestão da base de dados da Previdência Social e dos benefícios de prestação continuada. Então, a folha de pagamento do INSS, quem roda é a Dataprev. Ela é que tem os dados biométricos e etc. de todos os aposentados e pensionistas. Na auditoria do Tribunal de Contas da União, o INSS fala, olha, não se preocupa mais com empréstimos consignados. Por quê? Porque agora eles só são liberados mediante biometria. E aí o Tribunal de Contas da União falou, bom, é insuficiente, mas eu estou mais preocupado com os benefícios descontados indevidamente porque está sem controle nenhum, que é essa primeira perna da fraude que você está vendo agora. O que os investigadores descobriram é que a biometria não freou as fraudes, ao contrário. Eu vou trazer para vocês, aqui estão os dados, atenção então, isso vai longe, muito longe. Tem gente de dentro do INSS, servidor de carreira, que foi migrando, inclusive para órgãos como a Dataprev, e que hoje estão ali sob escrutínio.
Porque houve vazamento mesmo deliberado de dados. E quando a gente está falando de empréstimo consignado, a gente está falando também de instituição bancária. O buraco vai ficar muito mais embaixo. A moça achou que o Lula ia só roubar estatais e aí ela fez campanha e passou pano. Agora estão roubando idosos vulneráveis e ela está perdida. O pano que a Mortadela Lima passa para esse desgoverno já está nessa situação aqui. Já não está limpando mais nada. Que ironia, Lula roubando diretamente do pobre que vota nele. Quando o Lula foi eleito, a Daniela, toda feliz, disse: Você vai voltar a comer picanha, você vai voltar a comer picanha. O brasileiro gosta de vestir bem, o brasileiro gosta de coisa boa, pobre gosta de coisa boa. É, mas os petistas gostam de se vestir melhor, de comer melhor e de coisas melhores. E para isso tem que roubar o brasileiro. Quem diria, a mesma Daniela que passou os últimos 3 anos dizendo que o golpe de Bolsonaro era a maior ameaça à democracia desde o surgimento do Megazord do mal, agora apareceu dando notícia do escândalo com cara de indignada, fingindo que não sabia que Lula sempre foi corrupto e se cercou de ladrões. Mas Daniela, amorzinho, você passou os últimos anos nos dizendo que o perigo era um velhinho vendendo bandeira na Paulista e não o roubo institucionalizado de 90 bilhões no Banco dos Aposentados. Você desviou o olhar para um golpe que nunca existiu, enquanto o golpe de verdade era dado pelo seu ídolo no cofre do INSS. Só piora o esquema aposentão do Lula. O que o descondenado preferido da Mortadela Lima ganhou com isso? Grana no exterior? Sítio? Triplex? A bandeira desse governo nos últimos meses foi esse empréstimo consignado. Por que o Lula estava tão empenhado nisso? Descondenar um cara que foi preso por corrupção e colocar ele novamente na presidência? Era óbvio que ia dar nisso, né? Bolsonaro ainda avisou o que ia acontecer. Aposentado, especialidade de roubar aposentado, tua. Veja como é que estão os aposentados da Caixa Econômica Federal, da Petrobras, tá? E dos Correios. Tem um desconto extra enorme até 2030, porque vocês roubaram os fundos de pensões deles e se eles não fizessem desconto até 2030, teria quebrado a previdência deles e eles estariam sem aposentadoria hoje em dia. Seu governo foi campeão em corrupção, Lula, nada mais além disso. O tal empréstimo consignado já é totalmente imoral, cobrando juros do dinheiro que é de propriedade da população. Artimanhas do governo Lula para enganar, facilitando as fraudes e corrupção, onde os verdadeiros beneficiados são os sindicatos do PT e seus puxadinhos. E lembra do Lula dizendo em 2024 que 2025 ia ser o ano da colheita? Nós já plantamos, agora 2025 é ano da colheita. Pois é, a gente achou que era metáfora agrícola, mas agora tá claro. Ele plantou corrupção em 2023, regou com o silêncio cúmplice da imprensa em 2024 e agora vai colher bilhões em 2025. É a safra de escândalos mais lucrativa desde a Lava Jato. Só que agora sem delação, sem tornozeleira, sem cadeia e com muita Daniela Lima fazendo cosplay de jornalista indignada. O roubo dos velhinhos via INSS não é só um golpe, é um sistema, é uma máquina desenvolvida justamente para surrupiar a grana das pessoas que menos têm. O que era para ser aposentadoria virou garantia de lucro fácil para banco. O benefício que deveria garantir uma velhice mais digna virou armadilha para endividar os aposentados. Todo mês o banco já sabe, vai pingar aquela graninha vinda direto da aposentadoria dos coitados. E tudo com a permissão de um governo cheio de picaretas. Chamam isso de facilidade de crédito. E sabe quem ganha com isso? Claro que não é o aposentado, é o banco, é o político que agrada o banco. É uma engrenagem muito lucrativa para eles. O trabalhador rala uma vida inteira, se aposenta com um salário mínimo e quando percebe, já está devendo até as calças, sem nem saber como. Isso não é erro, nem distração, nem a exceção à regra. É o projeto. Um projeto de país onde o pobre paga para sustentar vagabundos de sindicatos, de partidos, de bancos,
até depois de se aposentar. Enquanto o povo come arroz puro, o governo da inclusão social vai incluindo os aposentados no rol de vítimas oficiais desse estelionato petista. 90 bilhões só no primeiro ano do governo Lula. 90 bilhões. Praticamente o dobro do que eles roubaram da Petrobras. Isso é um escândalo de corrupção para justificar impeachment. Roubando aposentados, endividando o Brasil. Esse governo é uma catástrofe. É o maior escândalo de corrupção da história desse país. Não só pelo valor, seguramente mais de 100 bilhões e subindo, mas pelo alvo do roubo serem aposentados humildes e pobres. Mas calma, ainda vem 2024, 2025, imagina o que ainda falta descobrir. Talvez descubram que o Pix do INSS foi redirecionado para a conta do Instituto Lula em Dubai. No fim das contas, o brasileiro está virando um personagem do Chaves. Inocente, pobre e eternamente tapeado. E a piada? A piada é que tem gente que ainda acha que o problema era o Bolsonaro.